Queridos amigos, é com alegria que vamos estar juntos em torno de uma temática fundamentalmente importante e intrigante e desafiadora, muito embora seja o cotidiano das nossas vidas. Aliás, difícil é viver o cotidiano. Amai-vos uns aos outros, mas não façais do vosso amor um cativeiro, que haja antes um mar ondulante entre as praias das vossas almas. Cantai, dançai, exultai, separados, porém juntos, como as cordas da lira, que se harmonizam na mesma melodia. Estais juntos, mas não juntos demais, porque as colunas de um templo erguem-se separadas, e o carvalho e o cipreste não crescem um à sombra do outro. É a fala poética de Khalil Gibran, um pedaço daquilo que ele fala sobre o acasalamento, o casamento, que, de uma certa medida, vem ao encontro harmonizadamente, de forma poética, ao pensamento espírita. Que efeito teria para a sociedade se houvesse a abolição do casamento? Foi a questão que Allan Kardec formulou ao seu tempo aos espíritos. E a resposta seria uma regressão à vida dos animais. Hoje em dia, o acasalamento representa um grande desafio, porque muitos dizem que essa instituição já era, no sentido de que as relações, elas são mais fáceis de se estabelecer se você não entra numa relação de compromisso com o outro, vivenciando a coabitação. Por isso, há um certo movimento na Terra que questiona a instituição do casamento e propõe relações que são fugazes, que, em razão da não coabitação, enseja uma cumplicidade precária, pequena, porque cada um fica do seu canto. E eu estou falando das múltiplas relações e não só daquelas que conformam novas modalidades de família, em que alguém se separa de alguém e encontra alguém igualmente separado, e cada um tem uma prole numerosa, cuja coabitação, trazendo os filhos de um lado e de outro, é quase que impossível, e articulam o novo casal uma forma de convivência através da qual essa vivência em comum, enquanto casal, ela não se faz de forma contínua, ou seja, eles acomodam numa tentativa ecológica de convivência familiar de duas famílias que vão se entrelaçar, trazendo histórias diferenciadas. Eles se acomodam vivendo a intermitência de um relacionamento que, não sendo contínuo, todavia o é nos fins de semana ou é em parte dos dias da semana, e fazem isso às vezes morando no mesmo prédio, às vezes coabitando circunstancialmente no mesmo bairro em casas próximas. São tentativas heróicas de tentar rearticular o seu sistema de conjugalidade, quebrado, rompido, a partir de uma história recente, quando se traz uma prole numerosa e que encontra um outro parceiro ou parceira com uma prole igualmente significativa. Se o relacionamento familiar de um casal com filhos já representa dificuldades, vocês imaginam o que é juntar duas pessoas. Alguns conseguem fazer isso. Todavia, isso não é uma tarefa muito fácil. E esse distanciamento não é porque não acreditem no casamento. Às vezes ele acontece como uma medida possível de proximidade, a fim de manter um relacionamento de conjugalidade factível de ter um segmento
e com benefícios para os filhos de um lado e de outro. Alguns poucos, quando tem menos filhos, ou quando tem filhos que emergem de estruturas espirituais boas, ou seja, espíritos que têm gabaritos, conseguem fazer esse link e conseguem estabelecer uma nova família a partir de duas outras que se romperam e conseguem viver o acasalamento e esse novo formato de família. Portanto, ao lado desse modelo de tentativa ou dessa circunstância cultural familiar que nós observamos no mundo, nós encontramos jovens, que muitos jovens, eles efetivamente não conseguem eleger para si o casamento, porque tem uma história recente de acasalamento presenciada por eles que não os encoraja para um relacionamento a dois e vivem esse modelo de casamento fortuito, fugaz, relações passageiras. Ao lado destes jovens, há adultos que sofreram frustrações na conjugalidade e que preferem relações de encontros ocasionais a manter relações de compromisso, com receio de novas frustrações, de novas dores. São pessoas que já não mais acreditam no casamento ou que estão tão traumatizadas que elas cedem apenas um pouco para uma interação emocional, mas não se entregam para uma nova relação, para uma nova viagem. É compreensível o que se estabelece enquanto conflito, porque o mais desafiador de todas as relações humanas é a relação conjugal. Estar ao lado de um outro, coabitando de uma forma contínua, é muito desafiador. Porque alguém que fica próximo de nós mesmos tende a nos revelar como somos. E a nossa relação conosco mesmo, ela é uma relação quase sempre distante. Nós não conseguimos lidar com a nossa realidade interna com uma performance adequada. Nós pouco paramos para saber quem somos. Pouco avaliamos a nossa dinâmica interna. Então, se vem alguém e denuncia, a gente não quer que ninguém denuncie. A gente reage. Então, conviver com alguém numa relação de conjugalidade, na continuidade de um relacionamento que traduz intimidade, é, sinceramente, para as pessoas que querem crescer. Por isso, um amigo me dizia, a 10 mil metros da Terra, num avião, quando ele soube que eu estava me inclinando para um acasalamento à época, ele disse-me, Alberto, não casa. E eu fiquei assustado porque ele era um amante do relacionamento conjugal antes de casar. E ele estava casado há bem pouco tempo. Talvez fizesse uns 7, 8 meses. E eu achei que ele estava naturalmente fazendo troça, brincando. E eu disse, mas por quê? Ele disse, porque casamento é uma coisa horrível, a gente perde a liberdade. Tu imaginas, Alberto, que eu entrava na minha cama por qualquer lado. Agora eu só entro pelo um lado. E ele começou a elencar uma série de dificuldades do relacionamento de conjugalidade. Então ele dizia, se tu queres ser livre, permanece como estás, solteiro. Porque se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria casado, não teria perdido a minha liberdade. Porque quase sempre nós relacionamos a nossa liberdade ao nosso movimento de ir e vir para onde a gente quiser, desejar. Porém, se há uma interdição a esse movimento, a gente reage. Nós pensamos que ser livre é alguém, como que, habitando um deserto. Este seria livre, porque não teria ninguém, de forma absoluta, para poder ter que olhar, ou, numa relação de proximidade, ter que observar, enquanto a liberdade do outro. Quando duas liberdades se encontram, surgem deveres e responsabilidades. E o que dizer de alguém que coabita com você, dormindo a mesma cama, mas não sonhando os mesmos sonhos? Então, é efetivamente muito desafiador essa relação de proximidade. E ela é uma relação desafiadora porque ela nos inclina exatamente à obrigatoriedade de um encontro, de um autoencontro, de uma relação consigo mesma.
é necessário que consideremos que quando alguém se aproxima de nós mesmos, numa relação mais rotineira, isso favorece que possa emergir do nosso ser vários conteúdos psicológicos. E nós somos chamados a lidar, porque a coabitação, a convivência cada vez mais próxima e quanto mais íntima, ela é mais intrigante. É por isso que o casamento se transforma no grande desafio entre todos os relacionamentos humanos. Porque ele implica num relacionamento que envolva intimidade. E para viver um processo de intimidade, você precisa estar muito bem com você, para poder estar disponível a ficar bem com o outro. Mas se nós não conseguimos nem lidar conosco mesmos, há dias que nós não conseguimos olhar no espelho, há dias que a gente olha no espelho e se xinga, há dias que a gente não se suporta e vai para os comprimidos para aliviar algumas tensões, algumas ansiedades, para levantar o ânimo. Há dias que nós nos inclinamos para a absorção de bebidas alcoólicas ou de outras drogas, na tentativa de equilibrar o nosso humor. Imagine alguém do seu lado, mais ou menos igual a você, porque casamento, ouvindo em processos psicoterapêuticos, quando você ouve um, é uma realidade. Quando você ouve o outro, é uma outra realidade. Quase sempre você chega à conclusão de que as pessoas se merecem, porque uma fala mal da outra. Necessariamente, o culpado sempre é o outro numa relação de conjugalidade. Porque nós temos dificuldade de assumir a nossa responsabilidade, a nossa cota, a nossa parte no processo relacional. A gente empurra para o outro e os nossos dedos sempre são inclinados a apontar a dificuldade do outro, que é mais visível. E nós quase sempre enxergamos no outro aquilo que é o que está em nós ou o contraponto que está em nós. Então vejam que à medida que a gente vai abrindo esses contornos, nós vamos percebendo quão difícil é um processo relacional de duas pessoas muito próximas, em regime, portanto, de intimidade de natureza conjugal. Por isso mesmo, há uma certa resistência hoje nos relacionamentos afetivos. E eu dizia que nos adultos, porque depois de algumas frustrações, nós tentamos compensar a falta de um relacionamento a dois, quebrando a solidão, com múltiplos relacionamentos de natureza sexual. Então a gente tem muitos parceiros, muitas parceiras, mas não temos a gratificação de um relacionamento afetivo. Há uma certa substituição, uma tentativa de substituição. Há uma movimentação de tentar compensar na quantidade de relacionamentos aquilo que falta na qualidade do relacionamento. Então, se eu não tenho uma pessoa, eu busco algumas pessoas, mas essa pessoa com quem eu deveria ter um relacionamento, ou desejaria ter, ou tenho medo de ter, ela é substituída por inúmeras outras que não me dão uma gratificação interna de profundidade. E eu tendo a cair para relações poligâmicas, porque dentro da minha expectativa de necessidade de planificação, eu faço esse equilibramento, essa tentativa ecológica de suprir a necessidade que eu tenho, multiplicando em número aquilo que falta em profundidade e em qualidade. O Espírito Emmanuel, quando assinala o acasalamento, ele nos convida a pensar mediante metáforas. Ele diz que o enamoramento significa, dentre outras coisas, um doce mistério, e que duas pessoas se relacionam e que se inclinam no cais dos sonhos para avaliar o que é a grande viagem do casamento. Enquanto você está no cais dos sonhos, é o namoro. Enquanto você está no namoro, você está como que hipnotizado. Toda pessoa apaixonada, ela fica meio abestalhada, ela fica meio cega, surda e muda. Ela só enxerga aquilo que ela quer ver, dominada que está por essa força que os espíritos assinalaram a Allan Kardec como a paixão. A paixão é exatamente esse conteúdo que a alma proporciona para que possamos nos projetar na direção do outro, a fim de fazermos uma relação, que é uma relação de encaixe de três forças que se estabelece entre duas pessoas.
a força sexual, a paixão propriamente dita e o amor. A paixão, ela tem o objetivo de acordar o sentimento dentro de nós mesmos. Esse é o objetivo da paixão. Ela está em a natureza, ela não é anormal. O que é anormal é eu tentar me deter só na paixão e ficar nela, porque ela não é capaz de cumprir o seu objetivo se eu ficar apenas adstrito a ela. Ela tem que me proporcionar e fazer um movimento de propulsão para que eu alcance a amorosidade. Por isso há o apaixonamento na natureza. E não tem idade. Em qualquer idade, você é capaz de se apaixonar. Alguém que sofreu um trauma muito grande, por mais que resista em não se apaixonar por alguém, de repente, quando se vê pelo Facebook, pela internet, seja pelo Par Perfeito, seja por qualquer outro site, fazendo comunicação com alguém que às vezes nem existe, é apenas um ícone que está ali posto, se apaixona. E a paixão é de tal ordem que mesmo depois de você descobrir que a pessoa não é o que ela diz ser, se revelando mais tarde quem ela é de fato, você não consegue abrir mão dessa força arrasadora se o sentimento, se a amorosidade não compareceu como objetivo fundamental da paixão existir. Como vi, uma jovem do meu estado se apaixonou por um jovem do outro estado, do norte. E quando marcou o encontro, o jovem se revelou como sendo do gênero feminino. Ele apresentava-se com dados falsos. Era um fake. E ali, quando ela soube que ele não era ele, era ela, apaixonado que estava, ela não desistiu do seu projeto. E a despeito de todo o cerceamento da família, ela fez uma viagem para a capital do outro estado para encontrar o Paulo, que não era Paulo, que era Paula. Tal era o sentimento do qual ela estava envolvida. Ela estava tão magnetizada, tão hipnotizada, que a despeito de saber que não era verdade, ela conseguiu ainda sustentar aquele sentimento de apaixonamento, quando a outra, se revelando de fato quem era, tentou justificar pelo que ela se apresentou como Paulo e não como Paula. O relacionamento se estabeleceu, mas diante disso tudo que aconteceu como processo iniciante, é natural, é compreensível que não desse em outra coisa a não ser em frustração e decepção, seguida de um processo depressivo que fez essa jovem me procurar para uma ajuda psicoterapêutica. O noivado, portanto, é esse doce mistério. Nós olhamos para a pessoa e temos a impressão de que ela foi feita para nós. Nós chegamos, em espiritismo, a dizer que a outra pessoa é a nossa metade indispensável. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês. Mesmo sabendo que não existe alma gêmea, do ponto de vista de que o divino não cria metades, não cria partes, ele cria conjunturas espirituais que se mostram sempre inteiras. O espírito é um ser inteiro, ele não é um pedaço, que vai encontrar um outro pedaço. Nós ainda assim almejamos encontrar a nossa alma gêmea, que Deus criou para nos colocar no nosso caminho, para nos fazer feliz, o que é um duplo absurdo, porque a gente coloca a felicidade fora, num pedaço que é o meu pedaço de complementação, e coloca no outro que o outro que vai me fazer feliz, que, aliás, é um crime que habitualmente nós pais cometemos com as nossas filhas, digo filhas, porque isso acontece mais no sexo feminino, no gênero feminino, quando os pais dizem para a filha de que ela há de encontrar alguém que a fará feliz. Como quem diz de um outro jeito assim, minha filha, você é incompetente para ser feliz, então encontre alguém que vai ter o condão, a possibilidade de fazê-la plena, feliz. Quer queira, quer não, a menina cresce com a fala do pai, que é quase uma lei irrevogável. Fala de pais para filhos, são circunstâncias que ficam encravadas no psiquismo da criança, do adolescente, menos,
para que depois os adultos não saibam o que fazem para tentar rever essas leis. A menina cresce com 15 anos, depois, mais tarde, alcançando a idade da independência do adulto, mas ela traz dentro dela de que ela vai encontrar alguém que vai fazer feliz. E é alguém que é um homem. E imagine nós homens que não damos conta nem da gente. A gente vai ter que subir nos castelos encantados, montando um cavalo alado, lançarmos mão de todo um recurso para atacar os dragões, exorcizar tudo aquilo que possa conspirar contra a nossa amada, que deverá ser resgatada lá do sótão de um edifício cercado de dificuldades, e nós temos que fazer tudo isso e resgatá-la e fazê-la feliz. Isso é um absurdo, é uma crueldade com nós homens, que mal damos conta de ficar de pé. Tem que fazer toda essa movimentação. Naturalmente que é uma metáfora, nós bem entendemos isso. Mas quando nós a tomamos e quando nós conjugamos com aquilo que se nos é dito enquanto crianças, nós tomamos como verdades literais. E isso conspira mais tarde. E a gente não sabe por que a gente está exigindo tanto do outro aquilo que o outro não tem para dar. Uma das grandes dificuldades da conjugalidade é eu querer que você faça aquilo que você não tem condições de fazer. E às vezes eu quero que você faça aquilo que é da minha alçada a fazer. É da minha competência a realizar. Eu jogo em você e responsabilizo você pela minha infelicidade, porque foi profética a fala do meu pai e da minha mãe que eu iria crescer e que ia encontrar alguém que ia me fazer feliz. Alguém tem a capacidade de fazer alguém feliz? Mas se eu dou a chave da minha felicidade para alguém, eu naturalmente perco a autonomia de gestão sobre a minha própria vida. Eu me desonero do compromisso de poder ser uma pessoa que dê conta da minha existência. Então, a conjugalidade, ela já vai apontando numa direção de educação dentro do lar que se faz muito pequena quando essas falas são ditas, às vezes a troco de nada, mas são falas que vão ficando no psiquismo da criança, depois do adolescente, e que mais tarde vão dar problema para os adultos. Crescer e ser autônomo já é uma tarefa muito difícil, porque temos que superar limitações psicológicas naturais da faixa etária daquele que vai se desenvolvendo da primeira para a segunda infância, da segunda infância para a adolescência e da adolescência para ser um adulto. Esse movimento de diferenciação psicológica, no qual nós vamos nos assumir a nossa vida como sendo a nossa vida que temos que gerir e prospectar, ela por si mesma já é desafiante. E encontrar alguém que venha ao meu encontro numa perspectiva de dependência, isso aí é igualmente sobrecarregador para alguém inseguro, naturalmente inseguro, ou às vezes muito inseguro pela educação, ter que encontrar alguém que lhe sobrecarregue com o ônus de ter que fazer da relação de conjugalidade a felicidade dele próprio e da outra pessoa. O navio do casamento, ele vai desatracar ali do cais dos sonhos, do namoro, do noivado, quando existe noivado, ou da aliança de compromisso, que é uma outra modalidade cultural que se colocou substituindo o noivado. E quando ele vai partir para o casamento, nós ainda estamos sobre a doce hipnose, que Chico Xavier, a partir de Emmanuel, postula afirmar de que participa dessa doce hipnose aqueles que serão os futuros filhos, que querendo reencarnar, fazem um movimento de influenciação até precipitando uma gravidez que está fora da ordem do tempo. Uma gravidez precipitada, porque o casal às vezes ainda está se movimentando, ainda nem legitimou a relação propriamente dita, ainda não tem a autonomia financeira para poder bancar-se, quanto mais bancar uma criança,
e os espíritos que influenciam a relação, buscando se corporificar, fazem com que o relacionamento sexual precocemente estabelecido, sem os cuidados devidos, viabilize a reencarnação. E surge um pequeno bebê ou um abortamento que determina para a relação de conjugalidade quase sempre a separação. É muito difícil lidar com o aborto, mesmo que seja um aborto quando nós estamos iniciando um relacionamento. Ainda bem pouco tempo, nós estávamos trabalhando num grupo, numa abordagem psicoterapêutica grupal, e um companheiro sexagenário apresentava a sua dificuldade de relacionamento com a esposa, com a qual estava casado há 30 anos, e que ele não sabia o que estava acontecendo, que o relacionamento sempre foi ótimo, formoso, e estava havendo umas rusgas, uma dificuldade, e ele queria trabalhar aquele relacionamento ali para ver o que é que aquela metodologia, era uma abordagem de constelação familiar, poderia oferecer. E quando nós fizemos o trabalho da constelação familiar, surgiu então um aborto. E eu fiquei perplexo porque eu o acompanhava há algum tempo e ele nunca tinha me falado desse aborto num acompanhamento individual terapêutico. E ele ficou igualmente estupefato diante da situação, porque quando surgiu a criança abortada, o casal então entrou naquele processo, colocando a criança abortada como sendo o ponto fundamental que agora estava emergindo como uma dificuldade na interação da conjugalidade posta há 30 anos de conjugalidade saudável. E quando o relacionamento, a sessão encerrou, ele disse: eu estou muito curioso, porque isso foi um aborto quando éramos namorados. Nós decidimos abortar. Mas nós já resolvemos essa questão. Depois nós tivemos tentativas de novos, após casarmos, novos filhos e não surgiu nenhum filho. Então nós não temos filhos. Não porque não quiséssemos. É porque aqueles que surgiam iam sendo abortados naturalmente. Mas esse primeiro que nós abortamos foi uma escolha consciente. Aí ele começou a falar da justificação, porque aí começou a colocar a dificuldade financeira, eles muito jovens, ainda sem a conclusão de algumas etapas de estudo, enfim. Ele foi para casa, a esposa não quis conversar sobre isso. Todas as vezes que nós não queremos conversar sobre um assunto, é porque ele não está resolvido. Toda encrenca que a gente conversa e nós ficamos afogueados, emocionalmente mobilizados, é porque não está resolvido. Ou se há uma negativa para poder tratar do assunto, é porque não está resolvido. Um assunto resolvido numa relação de conjugalidade, ele é trazido à tona em qualquer tempo. Ele não é um peso. Nós não temos de que nos esconder dele. Então ele comparece, porque ele já foi transmutado, ele foi convertido em um aprendizado da conjugalidade para os dois. E ele voltou na sessão posterior e começou a dizer da dificuldade que ele estava tendo, porque a esposa não quis tratar do assunto. E nós fizemos mais uma intervenção psicoterapêutica grupal para poder melhor elaborar a situação. Não havia presença de espíritos obsessores. Não era o espírito obsessor que estava interferindo na dinâmica do conjugal. Não havia isso. Era apenas uma sequela, ou melhor, uma ferida aberta dentro de um relacionamento que agora estava se manifestando através das rusgas que ele não sabia explicar. Ele, depois da segunda sessão, que foi mais efetiva do ponto de vista psicoterapêutico, ele conseguiu conversar e voltou na sessão posterior, 15 dias depois, e disse: é incrível, a minha esposa acolheu, nós conversamos, e nós estamos os dois ainda curiosos pela surpresa do quanto isso estava interferindo na nossa relação. Conversamos demoradamente, choramos, e chegamos à conclusão que temos que maternar e paternar alguém, de que está faltando na nossa conjugalidade algo que diz respeito a essa pendência da conjugalidade,
E aquele homem falava como se estivesse iluminado, dizendo para o grupo acerca do salto de qualidade que ele tinha dado com a esposa para um movimento de prospecção. E ele dizia, e é incrível que nós passamos quase 15 dias, depois que conversamos, a sessão se dava a cada 15 dias, e o nosso relacionamento como que houve um processo mágico. Nós voltamos a ser o casal que éramos anteriormente. Porque havia algo que nós não estávamos sabendo o que era, e agora nós descobrimos que inconscientemente era uma pendência que estava colocada na nossa relação. O tempo foi passando e esse casal foi se inclinando a poder fazer um movimento de asserenamento da relação e de cura de uma ferida relacionado ao abortamento. É da minha experiência que mesmo os casais bem casados com filhos, quando promovem um aborto, na relação, cria-se na relação uma sombra que, independente do espírito que foi abortado, surge uma dificuldade, porque há uma transgressão numa relação de intimidade amorosa que fala das entranhas, que se chama maternidade e paternidade. Isso afeta profundamente o relacionamento de conjugalidade. Logo, quando nós saímos para o mar do casamento, saindo do cais dos sonhos, nós avançamos para uma relação que é uma relação do cotidiano, que é uma relação na qual você e o outro precisam lidar com questões que são naturais de cada um e que representam o reencontro ou o encontro de duas humanidades, porque são duas histórias diferentes, são dois processos culturais diferentes, são dois psiquismos que funcionam, às vezes, intelectual, cognitivamente diferente. Então, lidar com as diferenças é um processo muito desafiador na conjugalidade. Então, nós pensamos que o casamento deveria ser um relacionamento de pessoas muito semelhantes. O que vocês acham? É melhor o casal ser parecido ou o casal ser semelhante? O que vocês supõem que seja melhor para um acasalamento? É natural que seja dois semelhantes, não é? Duas pessoas autoritárias convivendo, duas pessoas ciumentas convivendo. É um clima de guerra. Um casal não está bem casado porque ele se parece um com o outro. Mas também ser diferente não significa dizer que o casal faz uma boa performance de natureza esponsalícia, conjugal. Porque se você é racional e se você tem uma parceira, para pegar os exemplos que são mais gerais, do homem que funciona mais cognitivamente, racionalmente, e de uma mulher que funciona mais emocionalmente, intuitivamente, essa diferença que pode parecer uma complicação, pode ser e pode não ser. Porque se você vai num shopping fazer uma compra, o que vale na compra? O preço que está aí na etiqueta ou o valor emocional daquela compra? É porque está na promoção que eu vou comprar ou é porque isso fala da minha história, da minha mãe? Ai, que vestido belo! E aí surge um conflito das diferenças. Porque a forma como você acessa a sua casa é a mesma que você acessa um shopping. Quando você vai trocar uma peça num shopping, por exemplo, qual é o caminho que faz um homem entre a entrada e a loja que tem essa peça? É uma linha reta, se ele tem a sua racionalidade posta, né? Se ele é objetivo, racional, ele vai e olha, agarra a mulher. Percebam isso, que nem sempre um casal que está de mão dada, que estão abraçados, eles estão bem casados. Às vezes é o segurança que está segurando a esposa para que ela não se perca. Porque senão ela se perde. Então ele segura, ou então segura na mão, firme. Ela puxa, ele puxa. A gente fica olhando, mas que maravilha. Até hoje anda de mão dada. Ele está segurando porque senão ele perde o controle. Então, objetivamente, ele olha a loja e vai em linha reta. E como é que vai a mulher para a mesma loja, se tiver que fazer a sua opção?
ela vai em elipse. Primeiro ela vai pegar a escada para ir para o teto do shopping. E vai descendo, e vai descendo, e vai descendo. Quem é que está certo? Errado? Certo ou errado? Ele ou ela? É um conflito habitual entre o casal ir ao shopping, porque nós queremos provar para o outro que eu estou certo. E ela, que depois chega dessa maratona, dessa viagem, desse Cooper que ela faz de pé a pé, andando, ela chega e diz, meu bem, você não sabe o que eu encontrei. Ele já sabe o que ela encontrou. Ele já amarrou a cara, porque essa é uma história que se repete. Ele se sente como a caça que vai ser novamente caçada pelo caçador. Porque ela vai, se perde e vai encontrar, como bom caçador que observa a caça sempre faz o mesmo movimento. O caçador, que é um inteligente, que faz um movimento diferenciado para poder pegar a caça. Ele faz o mesmo movimento e ele sabe que vai ser caçado por ela, porque ela deverá ter encontrado algo surpreendente. E sempre encontra. Porque é impossível entrar numa loja ou num shopping e não ver nas lojas os objetos sagrados. Porque há, para além do shopping propriamente dito, um arquétipo que fala da necessidade que temos do encontro com a divindade. O encontro com a divindade é demarcado pelas construções que mediam isso. E na nossa história reencarnatória, as catedrais, elas viabilizavam o nosso encontro com o divino. Quando você vai à Europa, o que mais impressiona é que, por menor que seja a cidade, ela tem que ter uma catedral. E se você vai visitando as cidades e as catedrais, depois você fica confuso de tanta catedral e você não sabe eleger qual é a mais bonita. Porque todas elas apontam mais para cima, para o céu. E quanto mais inclinadas para cima, para o céu, mais próximas estão de Deus. Há uma necessidade, portanto, de uma reconexão com a divindade num mundo tão materialista, num mundo tão consumista. Então, quando nós vamos ao shopping aos domingos, é como se fôssemos à missa aos domingos. E a arquitetura do shopping, ele lembra em grande medida o que são as catedrais europeias e o que elas significavam para nós, espíritos reencarnados, muitos de nós, na Europa naquele tempo. Então, há um poder atrativo para as catedrais sobre os habitantes das cidades. E nós vamos como que? Hipnotizados por um arquétipo, por um símbolo, que mobiliza uma energia psíquica e que nos prospecta para o shopping center para encontrar a divindade. E é natural que ao circular nas lojas, nós vamos encontrar as sacerdotisas que estão lá, dizendo, por favor, entre, sem compromisso. Ou então, sem juros, de 10 vezes, dão um objeto sagrado para você tocar. Quando você toca, se você é senestésico, você toca, aí pronto, aí você já está preso. Você não sai dali se não levar o objeto sagrado, porque é uma profanação com o divino. Mesmo não tendo dinheiro, você compra. E mesmo você já tendo em casa, você compra de novo porque está em promoção. De modo tal que ela consegue fazer com que você entre no nicho da igreja, da catedral, e ela faz com que você saia com o objeto sagrado para encontrar o esposo que foi trocar uma camisa lá naquela loja, lá embaixo, no térreo. E você desce do céu, trazendo encantado o objeto sagrado, e digo, veja, meu bem. Ele já sabe. Ele tem certeza. Ele também pode estar contaminado. E não poucas vezes o casal vai e se inclina para a praça de alimentação e comendo o McDonald's, que tem um formato naturalmente que lembra a hóstia, como que nós fazemos a nossa comunhão. Comemos o McDonald's e vamos para casa com o estourado orçamento familiar por 2, 3, 4 meses. E quando chegamos em casa, que nós caímos na real, voltamos a nós mesmos e começamos a brincar. E nós nem sabemos por que estão brigando. Estão brigando por causa do divino. Imagine se nós fôssemos mergulhar
nas causas profundas do que há numa rusga. Se o aborto foi possível ser visto depois de 30 anos de conjugalidade, imagine quando a gente olha à luz da reencarnação, a junção de duas pessoas que se reencontram, que se reacasalam e que vêm, na maioria das vezes, fazer esse reencontro trazendo diferenças desta e de outras vidas. Então, é necessário considerar isso, sim, porque a maioria dos acasalamentos são casalamentos provacionais. São raros os casamentos de transcendência, como Amélie Boudet e Allan Kardec, por exemplo, almas iluminadas que se consorciaram não para compor uma prole, mas para compor uma obra que deveria beneficiar as famílias da humanidade. A maioria dos acasalamentos, eles são acasalamentos de gente que se merece um ao outro. A gente se encontra, olha, pensa que é alma gêmea, mas é a algema mesmo da qual você ainda não se libertou, e o tempo marcou o encontro para que você venha desatar esses nós que foram dados outrora e que se ressurgem num dado momento na nossa vida com um ar hipnótico, auxiliado pelos filhos, e nós nos entregamos um ao outro sem ainda nos termos trabalhado suficientemente. Porque para um bom casamento é necessário uma relação pré-nupcial. E a relação que nos habilita o bom casamento chama-se a relação de você com você mesmo. Quem não está bem consigo próprio dificilmente fica bem com o outro. Temos dificuldade de atualizar a nossa relação interna. Nós estamos buscando que o outro venha me fazer feliz. E eu esqueço que sou eu que tenho que me trabalhar para encontrar o outro bem. Nós vamos todo remendado, todo estrupiado, encontrar um outro estrupiado, achando que o estrupiado vai acabar com a minha estrupiação. Quando a gente poderia procurar sanar-se para encontrar o outro, a fim de que pudéssemos continuar o nosso movimento de crescimento. E de que um bom casamento não são de pessoas que são semelhantes, nem de pessoas que são diferentes. Um bom casamento é feito de pessoas que sabem articular as diferenças e as semelhanças. Porque todo casal tem coisas que são semelhantes na relação entre os dois espíritos e tem coisas que são diferentes. Então, não é a diferença ou a semelhança que vai definir a nossa relação. É a forma como eu lido com as nossas semelhanças e com as nossas diferenças. Se eu sei que você vai em espiral trocar uma camisa e eu quero ir em linha reta, nós dois estamos certos, desde que a gente combine isso. Então eu digo, meu bem, eu vou lá, troco, depois eu vou tomar um café, levo o jornal, o livro Paulo Estevão e começo a ler. Começo a ler. Quando você chegar, ele está exatamente no heroísmo de Paulo já. Passou do Saulo, já está no Paulo, já está indo para ser degolado e você, financeiramente também, mas você está preparado para isso. E ela vem qual Abigail dos céus para atender o seu amado. Então é necessário que você articule e combine, porque um casal que está lidando bem com as diferenças, ele não se perturba. Porque querem ver a diferença? Como é que você funciona em relação ao cronômetro, ao horário? Um é obsessivo-compulsivo. Tal hora é tal hora. Se é 8 horas, meu bem, 8 horas só tem uma hora, é 8 horas. Ele diz para ela, meu bem, os relógios não se entendem. Porque ela nunca obedece horário. Os relógios não se entendem. Às vezes é 1 em 1, 8 em 1, 7 e 59. Tudo pode... Mas, meu bem, você sempre faz isso. A gente marca o horário e você sempre atrasa. Sempre não, meu bem. Às vezes, porque quem faz o horário somos nós. Não, quem faz o horário é o relógio. Vejam uma discussão aparentemente tola, né? Mas como ela deságua no relacionamento e nos compromissos, que vai da escola ao trabalho, vocês imaginem que há atropelos nessa relação. Então, quem é que está com a razão? Porque tempo, efetivamente, é alguma coisa muito, muito diferente e muito relativa, não é verdade?
Você é pontual ou você é alguém que assim marca meia hora antes ou meia hora depois para poder chegar no compromisso na hora que você precisa chegar? Você já sabe que você vai atrasar, então você já se programa para que você, contemplando o seu atraso, você atenda o obsessivo compulsivo do seu esposo, suponhamos, que gosta de chegar sempre no horário. Eu tinha um paciente que chegava sempre meia hora atrasado. Eu tinha a chance de trabalhar o atraso dele, que era o ideal fazer do ponto de vista psicoterapêutico, ou eu tinha a chance de trabalhar outros conteúdos e depois trabalhar o atraso dele. Então o que eu fazia? Eu dizia para a minha secretária marcar meia hora antes o horário dele. Então ele sempre chegava meia hora atrasado e chegava no horário dele. Ele não se estressava, porque perdia o horário. Eu não me estressava, porque com pouco tempo a gente fica com menos recursos de tempo para poder trabalhar o conteúdo do outro. E já tinha pacientes, por exemplo, que são ansiosos. Diferentemente do obsessivo compulsivo, que chega no horário pontual, o ansioso sempre chega antes. Sempre chega antes. Sempre. Ou quase sempre. Por quê? Porque ele não dorme direito, ele faz N previsões sempre pessimistas, e quando ele chega antes. Se é uma mulher, a dificuldade, se ela vai casar, a dificuldade é ela chegar depois dele, porque ela é tão ansiosa que as pessoas precisam segurar, porque a tendência dos compromissos é ela chegar sempre antes. Eu tinha uma paciente que eu subia pela escada, e quando eu estava num andar ainda de baixo, que eu ia pegar a escada, subindo a escada para alcançar o meu piso, ela dizia, bom dia, doutor Alberto. Era 7h30 da manhã que eu começava a atendê-la. E eu olhava para cima e dizia, bom dia. À medida que ela foi melhorando, ela deixou para me dar o bom dia quando eu chegava no piso. Quando eu chegava no piso, ela dizia, bom dia, doutor Alberto. Ela sempre chegava antes de mim. Aí, à medida que ela foi melhorando, ela deixou de me esperar no pé da escada, ela ficava me esperando na porta do consultório. Aí eu subia a escada, entrava no piso, não havia... Aí eu estava feedback para mim, que eu estava indo bem na terapia com ela. Eu ia me aproximando da porta do consultório e antes que eu chegasse próximo dela, ela dizia, bom dia, doutor Alberto. E eu dizia, bom dia. Chegou um dia em que ela esperou eu chegar na porta do consultório para me dar bom dia. Até um dia que ela chegou atrasada. Aí eu dei alta. Mas se nós somos pessoas que não sabemos lidar com o horário, uma das formas que a gente tem de lidar com o horário inadvertidamente, ou como defesa, sem sabermos, é sempre chegarmos atrasados. Então, se um chega muito atrasado ou muito antecipado e o outro chega muito pontualmente, nós temos que negociar isso. São diferenças. E são diferenças que falam de uma relatividade de pessoas que estão sempre dentro de uma dinâmica que reflete o seu interior. Os espíritos diziam a Kardec de que ser pontual é uma virtude, mas se você é pontual exageradamente, isso é uma imperfeição. De que os espíritos muito superiores, eles não ligam para essa pontualidade britânica. Foi por isso que nós chegamos um pouco depois, sabe? Essa é uma desculpa agora. Então, o tempo, ele é relativo. Então, a gente começa a quebrar um pouco a nossa rigidez para lidar com a diferença do outro. Porque se você sobe um elevador do World Trade Center, 100 andares, por exemplo, está no elevador, quanto tempo demora do piso 1 para o 100º, para duas pessoas que estão discutindo? Agora imagine duas pessoas em que rolou um clima e surgiu um beijo, dois namorados, um casal de namorados. É rápido, já chegou. Aqueles que estão brigando ou que têm medo de elevador, o casal que tem medo de elevador, fica lá, vai cair agora um novo avião. É um novo avião. Vocês imaginem para chegar no 100 ou para descer para o 1, o quanto demora. O tempo é o mesmo. Mas como eu qualifico o tempo depende do estado interior de cada um. Na relação de conjugalidade, um bom casal é aquele que sabe articular as diferenças. O outro é diferente. Como é que você pode avaliar de que você está certo ou errado
se o critério de análise do outro é emocional e o teu é racional. Quando você vai ajustar as contas do orçamento, aí deve prevalecer a racionalidade. Mas quando se trata de um investimento emocional para superar uma crise conjugal, às vezes você tem que romper com o orçamento familiar. Às vezes você precisa ir dar um salto para uma viagem que vai fertilizar a relação de conjugalidade, que precisa de um momento longe dos filhos. E o casal faz isso e sai daquele sufoco, e ele ou ela se vingam da sogra, deixando os filhos com a sogra. E vão. E ao fazer isso, mesmo rompendo um orçamento familiar pela racionalidade, aquele gasto do ponto de vista emocional, ele é adequado. Você fez bem em fazer isso. Mas você não pode viajar todo mês rompendo com a estrutura emocional. Ou então programa umas férias na qual você não se programou economicamente. Todo ano você vai para umas férias e passa 3 anos pagando aquela viagem em família. Não está legal. Mesmo que a escolha tenha sido emocional, mas a racionalidade naquele momento está em segundo plano colocada indevidamente. Então, esse olhar das articulações, nós vamos aprendendo a lidar dentro do relacionamento conjugal. Por exemplo, quando se trata da forma como a gente funciona no campo das percepções sensoriais, há pessoas que são mais visuais. Elas gostam muito do que elas veem. Há outras pessoas que são mais auditivas, elas estão mais ligadas à harmonia, os ruídos as incomodam. Né? Não importa muito se está bem decorado ou não está bem decorado. E há pessoas, num salão, que querem saber da poltrona. Querem saber se tem ar-condicionado ou se tem aquecedor. Querem saber do seu conforto sensorial, senestésico. O casal, portanto, que funciona mais visualmente, do outro que funciona senestesicamente ou auditivamente, são diferenças que às vezes a gente nem se dá conta de que isso pode acontecer, porque para ela, mais importante do que o presente é a embalagem do presente. Puxa, ele foi capaz de botar uma flor, ele botou uma flor. Quer dizer, a flor para ela, na composição de uma caixa de bombom, o bombom pode ter sido vagabundo, ela não vai nem comer o bombom, ela vai dar para outra pessoa, para a amiga. Porque ela está atenta ao seu corpo, ela é visual, ela quer manter a sua estética. E do presente, o que tem valor é a caixa, bem decorada, a florzinha. Ela recebe, se emociona, chega a chorar. Por quê? Porque ela está recebendo algo que ele a deu e que foi ao encontro do seu estilo de ser. O estilo dela é visual. Mas se ela for dar um presente para ele e não tiver consciência de que ele não é visual, de que ele é senestésico corporal, o que é que ela vai fazer? Ela vai dar a caixinha cheia de bombom, com uma florzinha. Ele nem vai olhar para a florzinha. Mal vai olhar para o cartão que está escrito. Ele, eu leio depois, quer dizer, ler depois é quase uma agressão, quase um mulherocídio, não ler o cartão que ela escreveu. Aí ele abre e rasga o papel e amassa a florzinha e vai com a mão no bombom, prova, tá bom, tá bom. Quer dizer, quando ele diz tá bom, ele está dizendo eu gostei do presente, mas ele machucou ela profundamente. A forma como ele agarrou a caixa, como rasgou a caixa, como apertou a coisa, como não leu o cartão, são estilos de ser. E a gente, se não tiver consciência disso, a gente acha que o outro está fazendo contra a gente. Não, ele não gosta, ele me ofende, ele me faz isso, ele entra com o pé sujo na casa. Não entra com o pé sujo, ele sua no pé. Quando chega em casa, ele quer conforto. Tira o sapato e vai com o pezão. E naturalmente fica marcado porque está com o pé suado. Em Belém do Pará isso acontece muito calor, pessoas suam, vai com o pezão suado. Ele vem marcando com os pés só para eu ver, só para eu ver. Ele pensa que eu sou escrava dele. Tinha acabado de limpar, tinha acabado de assear, passei a cera. Quer dizer, não é nada disso, é que ele gosta do conforto dos pés. E às vezes ainda coloca o pé em cima do sofá. O sofá que ela comprou, que não é de curvinho, que vai manchar. E vice-versa. Então, vejam que eu estou lidando com coisas que são pequenas,
mas que fazem a diferença porque elas se somam nas grandes. O que dizer do relacionamento sexual? Quando se trata das diferenças, dos jeitos, da sinestesia, do visual, do auditivo, tudo isso entra no conjunto de uma interação íntima de natureza sexual e que faz toda a diferença para que a relação seja uma relação profunda, prazerosa e que alcance os seus objetivos. Porque um relacionamento de natureza sexual dentro do casal é um momento efetivamente sagrado. Mas dizia-me um paciente em crise com a esposa: doutor Alberto, nós estamos no clímax. Ela dizendo: meu bem, nós temos que tirar aquela aranha, aquela teia de aranha que está ali na parede. E em vez de ela estar na relação, ela estava limpando as paredes, doutor Alberto. De fato, pelo que ela estava limpando as paredes, identificando as teias que estavam na parede, na hora do relacionamento sexual, eu não sei, não era terapia de casal, mas talvez ela pudesse ter motivos valiosos para poder estar fixada na areia, na aranha. Então, esse olhar que nós estamos dando aqui de forma en passant, ele aponta na direção da complexidade, porque nós lidamos todos os dias com diferenças e com semelhanças. Porque se nós somos semelhantes, por exemplo, em competências, mas se nós não soubermos lidar com as semelhanças, nós corremos o risco de estabelecer conflitos graves. Porque se você é bom em algo que você faz e o seu parceiro tem a mesma profissão e é bom, pode surgir uma competição conjugal. E eu quero ser melhor do que você, para me afirmar em relação a mim mesmo. Ela também o quer fazer do mesmo jeito. E começa um casal a tentar naquilo que em psicoterapia familiar chama-se a escalada da disputa. Essa escalada ascensional da disputa nos leva à exaustão. O tempo de energia que eu gasto para mostrar para você ou para ser melhor do que você em algo que você faz similar ao meu, profissionalmente, lidando com o filho, lidando na cozinha. Então você disputa fazer um alimento com o outro para ver quem faz o alimento mais saboroso. É um casal que está gastando energia, como primeiro, para mostrar que eu tenho a razão e você não tem. No que tange às semelhanças, eu quero mostrar que eu sou mais do que você. E você quer mostrar que você é mais do que eu. Até na reunião mediúnica, o casal que tem as semelhanças, que são médios, eles ficam disputando quem pega mais espírito. Não, eu peguei mais espírito. Aí o outro, não, mas você pegou só obsessor, eu pego o guia da casa. Ficam disputando na mediunidade, porque ambos são médiuns e não sabem articular habilidades de competência mediúnica, que são habilidades comuns aos dois. Ambos são médiuns. E se um não é médium, e o doutrinador, esclarecedor, o cuidador, o terapeuta espiritual está atendendo você, por exemplo, eu digo, tenha confiança, deixe, vá, você vai trazer o espírito. Depois vem as encrencas, porque não, eu queria era você, acaba a reunião, você fosse lá no umbral buscar o espírito, você fica dizendo que eu não tenho fé, não sei o quê. Não, meu filho, mas se eu tivesse no seu lugar, eu iria mesmo. Quer dizer, a conversa fiada, ele não iria também. Ou ia com medo, porque ele quer que os espíritos deslocam o médium no transe mediúnico, pelo desdobramento, para ir às zonas infelizes, para, com a ajuda dos bons espíritos, trazer entidades para se comunicar, o médium sente uma insegurança, até que ele possa, aos poucos, se educar mais adequadamente, se conectar aos benfeitores, ele fazer essa imersão com mais leveza e com mais espontaneidade. Mas se o esclarecedor é o esposo, isso é uma encrenca conjugal, o casal trabalhar na mesma reunião mediúnica. Ele diz, vá, tenha confiança em Deus. Aí depois fala como se estivesse dando um pito nela. Acaba a reunião, vai na avaliação. Ele diz, mas você tem muita segurança, né, meu amor? Chama de meu amor. Ela diz, porque não é você que está indo lá no umbral, você só fica falando aqui. Ou então a conversa rola em casa. Porque se fosse você, eu queria ver se você ia lá no umbral, se você não ia se tremer. E ele então diz, duvido. Porque não é ele que está nessa posição. Agora, se ele é mais esclarecido, ele diz, não ia nunca, porque eu sou frouxo. Aí pronto, já relaxou. Nós precisamos fazer um movimento de flexibilização. Nas diferenças, nós precisamos trocar. Eu aprendo com você como é ser emocional. E você aprende comigo como é ser racional. É para isso que nós estamos reencarnados, para aprender um com o outro. E se nós somos semelhantes,
Eu apoio você e você me apoia para que nós dois juntos possamos ser melhores em relação a nós mesmos e não em relação ao outro par da relação. Vejam que é uma diferença sutil que é incrementada pela amorosidade, que me faz olhar o outro não como meu adversário, mas como meu companheiro de viagem, que tem uma habilidade diferente da minha. E quando ele tem uma habilidade similar à minha, vamos nós dois nos aproximar para que as nossas habilidades cresçam. Você em relação a você se superando e eu em relação a mim me auto-superando. Não é, portanto, uma relação de ping-pong no qual eu dou a bola difícil para você dar na rede, para eu dizer marquei ponto. O casal, que a maioria dos casais funcionam assim, dentro do estilo de interação, nós temos 3 modalidades de interação básica dentro de um relacionamento de conjugalidade. É alguém que comanda e alguém que se deixa comandar. É uma relação de dominação. Um domina, o outro se coloca subserviente na relação. É uma relação que pode durar a vida inteira. Era muito frequente essa relação antes da década de 60, ou antes da Segunda Guerra Mundial, mais propriamente dita. Depois da Segunda Guerra Mundial, as mulheres caminharam para as ocupações, depois para a profissionalização, e esse processo, então, do equilibramento econômico dentro da família, ele levou, de uma certa forma, ao equilibramento também do exercício do poder. Mas até hoje ainda existe conjugações, dentre os 3 tipos, uma delas é esse, alguém manda, pode ser a mulher, pode ser o homem, e alguém obedece. Dá certo? Pode dar certo, desde que alguém aceite isso. Até o momento que alguém que está obedecendo se cansa de obedecer e promove uma revolução doméstica. E aí o casal entra em crise. Ou alguém que manda cansa de mandar. E dizer, como é? Você vai ficar parecendo uma mulher paralítica aí, tudo sou eu que decido, o restaurante sou eu que decido, a via sou eu que decido, o carro sou eu que decido. E aí surge uma crise de natureza conjugal. Pode surgir, isso é comum surgir. A maioria dos casais tem o segundo perfil, que é a relação de interação competitivo. Nós replicamos o conceito cultural social do mundo. O mundo é um mundo que prima pela competição, prima pela disputa. Veja quanta energia a gente gasta na disputa. É a relação do ping-pong. Eu quero ser mais do que você. Ou seja, eu sempre me afirmo na sua fraqueza. A relação, ela fica, portanto, uma relação o investimento se perde muito, porque eu estou muito preocupado com o que você vai pensar, se dá errado, o que você vai dizer, ou então eu quero que dê certo para mostrar para você que eu tinha razão. Então é um trabalho exaustivo que leva o casal à crise de conjugalidade, por exaustão, porque a gente gasta muita energia disputando-se com as nossas semelhanças e disputando quem é que tem razão nas nossas diferenças. A terceira modalidade de conjugalidade é aquela que aponta naquela direção que nós consideramos, à luz do pensamento espírita, como sendo a nossa proposição maior. É aquela que envolve a afetividade e a abertura. Ou seja, eu e você vamos nos juntar nas nossas semelhanças, trocar as nossas diferenças e vamos, um com o outro, estabelecer um movimento de companheirismo, de cumplicidade, de intimidade, que nos favoreça a evolução de um e de outro, porque somos espíritos diferentes. Esse casal, ele tem energia porque ele investe na relação de apoio um ao outro, de cumplicidade um ao outro. Ela está bem representada na metáfora do jogo do frescobol. O frescobol, se a bola cair, o casal perde. A dupla perde. Então, no frescobol, nós não podemos deixar a bola cair. Se você der a bola ruim, eu esforço para pegar a bola e dar para você. E vice-versa. Porque se a bola cair, a conjugalidade perde. A conjugalidade é eu ao lado de você, não é eu contra você. A conjugalidade, fundamentalmente importante, é aquela na qual nós dois nos apoiamos numa dança, através da qual nós conseguimos ser um com o outro em regime
de assistência recíproca, como propõe o Espírito Emmanuel, para que possamos nos constituir melhores enquanto espíritos conjugados e para poder assegurar uma prole que dê conta de poder receber os nossos exemplos. O casal, portanto, em casa, ele favorece para os filhos o exemplo do que é uma conjugalidade. Porque a gente vê cursos de noivos, cursos de noivas. Ninguém improvisa um noivo e uma noiva. O curso de noivo e noiva são informações que nós recebemos. Mas as informações, elas são informações que não dão conta de atender às nossas demandas internas profundas. Nós aprendemos a casar quando nós estamos vinculando-nos ao nosso pai, à nossa mãe, vendo-os, como eles se tratam, como eles se cuidam, como eles se assistem. Mesmo não participando da conjugalidade internamente, mesmo não participando, portanto, da intimidade conjugal, porque não devemos quanto filhos, vamos ver em seguida, nós assistimos como é que um homem, o parceiro, a parceira, eles tratam essa relação dentro de casa e eu, como filho, vou aprendendo qual é o modelo que eu estou introjetando dentro de mim mesmo. Até porque, se vocês não sabem, vão ficar sabendo agora, nós reproduzimos padrões de comportamento. No automatismo da nossa convivência, nós fazemos na nossa conjugalidade com os nossos filhos o que nós aprendemos com os nossos pais, enquanto filhos éramos. Ou seja, se você não tem um bom nível de autorreflexão, você reproduz selvagemente aquilo que você aprendeu com seus pais, de bom e de ruim. Quando a gente diz assim, não, eu decorei a casa como eu quis. A esposa, o esposo diz, não, nós escolhemos decorar a casa. Isso quase sempre é uma mentira. Se não uma mentira, é uma ignorância. Eles pensam que eles decoraram como eles quiseram. Eles decoraram como decoraram os pais deles. A gente coloca o paninho no mesmo lugar, coloca o jarro no mesmo lugar. A gente decora o banheiro do mesmo lugar. E é um dos conflitos que surge exatamente esse. Porque quando vai decorar o quarto, e na ambientação do quarto, surge o litígio do casal. Porque se um quer dormir do lado direito e a outra quer dormir do lado direito, eles não se dão conta que era o pai que dormia do lado direito dele e a mãe dela que dormia do lado direito da cama. Então, há uma superposição dos seus ancestrais imediatos. Ela diz, não, eu gosto de dormir do lado direito da cama. E ele diz, eu também gosto, meu bem. Esse é o meu lugar. Ela diz, não, esse é o meu lugar. Mas qual é o lugar do casal na cama? Se ele fizesse uma pequena reflexão, ele ia ver que ele entrava no quarto e o pai estava deitado sempre à direita. E ele adorava o pai, com grande vinculação com o pai. Então ele repete tudo que o pai fazia. E se ela fizesse uma pequena reflexão, ela ia perceber que sempre na cama a mãe estava à direita do quarto. De que isso não está sendo uma escolha dela, que isso é uma escolha do seu inconsciente, que aprendeu com seus pais, dele e dela, a dormirem do lado direito. Que pode parecer simplório. Se fosse só isso, seria. Mas não é, meus irmãos. Não é simplório. Porque nós reproduzimos falas, comportamentos, jeitos, violências, agressividade e gestos amorosos também que aprendemos com os nossos pais. Há um filme fantástico que ganhou Oscar na época, A História de Nós Dois. É um dever de casa, para que vocês possam ver. Há uma cena que vale o filme. Ele está tentando se reconciliar com a esposa, ele está no quarto, na cama. E quando ele fala, aparece atrás de quem é a fala. A fala era do pai. Aí ela responde a fala dele, no conflito. E quando ela responde, a fala não é dela, a fala é da mãe dela. Aí ele retruca, quando ele retruca, ele pega uma fala da mãe dele. E aí o pai dela fala, depois vem o avô dele, aí vai enchendo a cama, fica uma cena linda. Essa coisa de que, enfim, só não existe, meu filho. Não existe. E eu não estou falando dos espíritos ainda. Eu estou falando dos encarnados que nós introjetamos. Nós trazemos um grupo interno que se manifesta adequada ou inadequadamente. Uma história que a gente traz que pode ser positiva ou negativa e que, na maioria das vezes, é uma mesclagem. Ser espírita é ser consciente.
na fala do espírito Joana de Ângeles. E ser consciente é cada vez mais eu me apropriar de mim. Então eu preciso saber o que eu quero do meu pai e da minha mãe e o que eu não quero, que é deles. Eu não preciso repetir o que os meus pais faziam para manter lealdade ao processo educativo. Eu não preciso guardar fidelidade a eles, reproduzindo coisas que às vezes são bizarras, ou são neuroses, que vai encontrar com a neurose dela, com a neurose dele, e vai resultar em confusão e em separação. Esta cena do filme, ela traduz que aqueles dois indivíduos, aquelas duas pessoas, estavam conflitando porque, na verdade, eram duas humanidades que se encontravam, trazendo culturas, opiniões, sistemas emocionais, psicológicos, espirituais, eram diferentes. Quando nós nos encontramos com o outro, nós não estamos encontrando só dois indivíduos, nós estamos encontrando dois espíritos que trazem, herdam uma bagagem de conteúdos desta e de outras vidas incalculável. E vejo como a gente tem que andar com cuidado, porque a gente não sabe pelo que surgiu um ciúme. Como vi uma pessoa depressiva que me procurou e disse, me procurou para trabalhar a depressão que tinha surgido de um ciúme. Ela tinha ciúme do esposo. Ela disse, doutor, ele sai de casa, eu cronometro o tempo que ele chega no trabalho. Quando ele chega no trabalho, não era a época do celular ainda. Eu telefono para o trabalho, ele tem que atender. Porque se ele não atender... Então, ela era absolutamente doente. E ela começou a adoecer do ponto de vista do humor, deprimiu. E ela cansou de ter ciúme dele e procurou ajuda. E na medida em que ela veio procurar ajuda, nós começamos a cuidar dela. E um dia, eu pedi para que ele viesse à consulta enquanto casal. Ele veio porque eu queria conhecê-lo. Porque o que aquela mulher fazia com aquele homem era quase intraduzível. Tal era a sufocação do ciúme. Então, ele sentado do lado dela, e aí ele pegou e disse assim, os meus amigos não sabem como eu aguento ela. E eu queria saber se ele era um homem correto. Eu perguntei a ela se ela tinha, na história, no processo psicoterapêutico, se tinha tido algum trauma, se tinha tido alguma traição. Não tinha traição do pai, não tinha, numa análise psicológica dessa história de vida, não tinha traição. Eu digo, mas ele é um homem correto? É um homem correto, doutor. Mas eu não creio nele, eu acho que ele vai me trair. Imagine isso, né? Então ele me disse, então os meus amigos não sabem como eu me mantenho casado com ela, doutor. E lá pelas tantas, nessa sessão mesmo, ela pegou e disse assim, sabe, doutor, uma vez eu tive um sonho. Eu estava vestida com uma roupa diferente. Eu tinha uma cara diferente, mas era eu. E eu dançava com um homem que era ele, um homem bonito, com trajes à moda antiga. E eu sei que ele era o meu esposo, mas ele não tinha essa cara que ele tem hoje. E aí, doutor, eu me via numa cena seguinte, ele me traindo. E aí eu corria para agredi-lo. E quando à medida que eu estava esbofeteando ele, aí ele complementou, doutor, ela acorda com sonambulismo. E até eu seguro, digo, acorde meu bem, acorde meu bem. E ela entrava no quadro sonambúlico e começava a agredi-lo, né? E eu fiquei pensando cá com os meus botões, né? Ele está levando os tabefes que não recebeu o suficiente naquela vida. E ela disse, eu caio em mim, que eu estava só num pesadelo. Na verdade, ela estava tendo um sonho regressivo, que falava de uma necessidade psicoterapêutica de se autossuperar. E aí eu entendi que ele não era um anjo. Ele era um anjo que fora caído. Ele tinha por ela culpa. Porque às vezes a gente acha que faz aquilo pelo outro por amor. Também por amor, mas às vezes o carro-chefe é a culpa. A gente sente que a gente empurrou o outro pro buraco, aí a gente atura o outro. Aí todo mundo diz, mas fulano é tão bom, fulano é um anjo. Mas fulano, como ele ama fulana, né? A gente não sabe da história de cada um. Ele simplesmente está refazendo o caminho, ou ela, refazendo o caminho mal feito. Aquele é um trabalho de recomposição. Há sentimento, há amor, há responsabilização, há. Mas ainda há muito um sentimento de culpabilidade que faz com que eu caminhe 2000 passos com alguém que me exige caminhar 1000 porque eu simplesmente tirei-o da rota.
Faz sentido isso para você, não faz? Qualquer semelhança é mera coincidência. Então, os casais são desafiados, portanto, nessa perspectiva do exercício da amorosidade, que Allan Kardec define com muito primor em Evangelho segundo o Espiritismo, que o que caracteriza o casamento são duas leis. Uma lei divina material, a união dos sexos, e uma lei divina moral, que é o exercício da amorosidade. São essas duas leis que consagram a relação de conjugalidade. Dentro dessa relação, como uma ponte que liga duas pessoas, há pilares. Pilares da emoção, pilares da intelectualidade, pilares da cultura, pilares espirituais, que tratam dos aspectos espirituais, pilares do corpo, que fala de que nós temos que lidar um com o corpo do outro, que vai desde a pigmentação da pele ao estilo de ser, pilares que, se bem conjugados, eles dão sedimentação pela amorosidade a essa ponte que vai me permitir, com você, que eu me mantenha um relacionamento de fluxo com você, com leveza, com graciosidade. Porque uma boa relação de conjugalidade, ela tem intimidade, reciprocidade e cumplicidade, que é um exercício de uma amorosidade em regime de cotidianidade. Porque um bom casamento não é aquele que simplesmente se revela pelos grandes presentes, mas é aquele que se caracteriza pelo esforço que eu faço para poder aprender a amar mais, tendo o outro como meu cúmplice dessa conjugalidade. Porque eu não sou teu esposo ou tua esposa, eu estou teu esposo ou tua esposa. É um papel que eu estou desenvolvendo nesta encarnação e que pode me dar a oportunidade de fazer um grande avanço, porque ninguém é mais espelho de mim do que uma parceira de um parceiro. E se esse parceiro ou parceira for um espelho fidedigno, e se ele for uma pessoa difícil, ele melhor ainda é para você como instrumento de crescimento. Ele pode se transformar no personal trainer da sua alma, porque ele vai exigir tolerância, paciência, renúncia, e você pode crescer muito, ou pode não dar conta, se você simplesmente olhar numa perspectiva materialista ateísta e abre mão da relação achando que tem alguém que você merece, que pode lhe estabelecer com você uma reciprocidade num outro patamar. É bom dizer que o Espiritismo não é contra o divórcio, ele é a favor do casamento. Mas o divórcio é uma lei humana, diz Allan Kardec, que vem documentar um processo de separação quando não se levou em conta a lei divina, a lei de amor. E ele vem só separar aquilo que os homens estabeleceram enquanto escolhas pela separação. Então, a indissolubilidade do casamento, não existe isso para o Espiritismo, mas uma amorosidade crescente, profunda, e que nos remeta a um movimento de crescimento contínuo, isso é a proposta do Espiritismo enquanto assertiva para a nossa vivência conjugal. Muito bem, vamos fazer o nosso intervalo agora.